Salve galera, aqui quem fala é Edson X, diretamente do canal da Baxter Toys, e hoje eu venho trazer para vocês mais um dos nossos famosos reviews comparativos. Desta vez o duelo é novamente entre Toy Biz e Hasbro, e a versão escolhida é a Fênix. Figuras muito maneiras, separadas por 20 anos, que eu vou trazer para vocês em todos os seus detalhes logo após a nossa vinheta, então segura aí! Aproveitando o vídeo aqui para fazer um convite para você que nos assiste fazer parte do clube de membros da Baxter Toys por apenas R$ 2,99 por mês. Aqui você vai ter acesso aos vídeos antecipados, participar do nosso grupo exclusivo lá no WhatsApp e ainda concorrer sorteios aqui no canal. Então você só tem a ganhar fazendo parte do clube de membros Baxter Toys. Te espero lá. E é isso aí galera, vamos então iniciar o nosso comparativo entre as duas versões da Fênix, uma lançada esse ano pela Hasbro e a outra lançada exatamente há 20 anos atrás pela Toy Biz. Essa figura aqui foi lançada em 2004, galera, e mesmo assim dá pra ver que é uma figura muito bonita ainda, cara. Não se sustenta mais hoje, pelo menos em minha opinião, deixa aí nos comentários o que você acha. Não se sustenta dentro da coleção Marvel Legends junto com os Hasbros atuais, mas mesmo assim é uma figura muito bonita. E nas minhas primeiras impressões quanto às duas figuras, é isso que eu disse, as duas representam muito bem e estão muito fiéis ali ao que os quadrinhos nos traziam na época. Então as botas amarelo, o corpo totalmente em verde, o símbolo da Fênix, que aqui tá um pouco maior do que aquele símbolo da Fênix ali no peito, mas as duas estão muito bem representadas aqui como Fênix dos X-Men. Galera, vamos falar dos acessórios que acompanham essas figuras, e até por isso que eu coloquei as figuras em segundo plano. Vamos começar pela figura da Toy Biz, pela Fênix da Toy Biz, que só tem apenas um acessório, que é as famosas bases, né? A famosa base, então. Essa base aqui da Fênix que vinha com a figura da Toy Biz já é muito conhecida e ela agrada ainda muitos colecionadores. A galera coloca aqui, compra essa base para poder colocar não aquela figura, mas poder colocar figuras mais recentes, como uma intermediária que existe ali, que veio num single pack ali, na verdade num carteladinho ali. A galera usa muito e procura muito essa base. Essa base é muito legal, cara, foi muito boa. Tem uma escultura bacana, porque a gente tinha de recursos na época, né? Uma pintura bem legal também, novamente ali no padrãozão de laranja e amarelo, simbolizando muito bem o poder da Fênix, mas é uma base simples, muito boa para essa figura aqui, mas é uma base simples. E por que eu tô falando isso? Porque quando a gente vai comparar com a base da Hasbro, galera, aí é covardia, né, cara? Ela é tão grande que mal cabe aqui no meu display. Mas olha o tamanho dessa base aqui. Essa base aqui é um deleite. Essa base aqui é um desbunde, cara, de tão bonita que ela é. Realmente aqui simbolizando todo o poder da Força Fênix. E, cara, num tamanho que realmente acompanha muito bem a figura, cara. Ficou muito, mas muito maneira essa base aqui da Hasbro. Então, quando a gente fala aqui de acessórios, mais especificamente a base das figuras, não tem como dizer que esse acessório aqui não ganha de lavada. Apesar de gostar muito da Toy Biz, o da Hasbro aqui é sensacional. E além disso, a figura vem com mãozinhas extras, então ela vem com duas mãos de soco, que nós já estamos acostumados a ver na linha, e também vem com outra head extra, velho, com o poderzão da Fênix aqui todo simbolizado aqui e numa escultura muito bacana. Então, quando a gente vai falar de acessórios, com certeza a Hasbro vence de lavada. Vamos falar de pintura das duas figuras, então eu vou até pegar as duas figuras aqui para poder mostrar a pintura de ambas. Vou começar pela figura da Hasbro, que vem numa pintura bem sólida, uma pintura bem discreta. Grande parte dessa pintura aqui, ela é do próprio material, então toda essa parte brilhante, ela já é o próprio material que está pintado em amarelo, exceção do restinho aqui das coxas na junção, e o restante aqui é uma pintura fosca, né, cara? Muito bacana essa pintura que a Hasbro fez. A Toy Biz, ela vem com uma pintura também bem característica e bem personalizada aqui, bem fiel, na verdade, à personagem, mas ela não tinha tanto esmero, na verdade, não tinha tantos recursos, já que essa parte aqui em amarelo, todas as partes em amarelo, elas são pintadas em cima do plástico verde. Ela é totalmente na cor do plástico verde, pintado de amarelo, e aí com o tempo acaba tendo aqui alguns desgastes, alguns defeitos que são naturais do tempo. Mesmo assim, gosto muito da pintura da Toy Biz. A gente costuma falar que a Toy Biz, ela faz uma ambientação muito
muito legal nas figuras, né? Então ela coloca sombra, coloca aqui alguns detalhezinhos diferentes, principalmente no rosto das figuras, mas nessa figura em específico, a Hasbro conseguiu colocar uma ambientação diferente. Olha só, cara, que bacana a maquiagem dela. Olha ali, acima dos olhos dela, eu não sei dizer que tipo de maquiagem é essa, mas acima dos olhos dela tem uma ambientação bonitinha aqui nas bochechinhas que estão aqui com um rosadinho diferente, tanto nessa head aqui, quanto nessa head também. Então aqui, cara, realmente eles fizeram uma ambientação diferente. Olha os olhos dela ali, como estão sanguinolentos. Olha, ela tá com literalmente sangue nos olhos, essa figura aqui. Então eles conseguiram fazer uma ambientação que talvez só a Toy Biz fazia antes, né, cara? Fazia aqui uma ambientação diferentona aqui, com um realismo, né, meio misturado com um cartoon, que a Hasbro não fazia, mas está trazendo novamente. Então quando a gente compara as duas pinturas aqui, falando da Red, com certeza nessa a Hasbro tá levando ponto para a Hasbro quando a gente fala de pintura da figura. E olha que superar a pintura da Toy Biz não é coisa fácil. Aproveitando que falamos então das pinturas, eu vou falar da Head Sculpt. Então eu vou puxar as três heads aqui, colocar as três muito aqui próximas uma da outra. E aí, cara, puta, aí é complicado, porque assim, eu não vou ficar me limitando à tecnologia da época, né, em dizer que a Toy Biz não tinha tecnologia na época, mas olha essa head, cara. Olha essa head como ela é bonita, cara. Ela é muito bonitinha, ela é muito bem esculpida. E o que me chama a atenção nessa head, cara, é o cabelo, mano. O cabelo aqui é esculpido pela Hasbro, pela Toy Biz, é muito bem esculpido. Ele tem um volume muito legal. E o que a gente viu que a Hasbro tá fazendo agora de movimentação, de não cabelo escorrido, eles já estavam começando a fazer em 2004, cara. Essa head, ela é muito, mas muito legal, cara. É muito bonitinha. Só que, é como eu disse anteriormente, né, cara? A Hasbro tá caprichando demais na sua tecnologia de head sculpt, cara. E olha essas duas heads aqui, como elas estão bonitas e como elas retratam duas personalidades diferentes da mesma personagem. Então, cara, de novo, desculpa, Toy Biz, não tem jeito, mas em head sculpt a Hasbro vai levar. Vamos passar para o requisito articulações, e aí de novo não tem jeito, né, cara? Por mais que a Toy Biz se esforçasse nas articulações, já tinha, por exemplo, ali articulação dupla nos cotovelos, a Hasbro, ela vem trazendo novas tecnologias e vem trazendo coisas muito interessantes. Por exemplo, a Toy Biz utilizava essas articulações de ball joint, cara, e olha como ela deixava a fluidez da figura, né? Como deixava a harmonia da figura muito prejudicada. Olha esses ombros aqui, como eles são feinhos mesmo, né? Mesmo na época a gente já reclamava desse ball jointzão aqui. Já a Hasbro, cara, ela vem com articulações diferentes para essa figura, inclusive a articulação borboleta aqui nas costas dela, cara. Então muito bem escondidinha as articulações. A articulação dupla também em pinless, o que deixa a figura muito mais fluida, cara. E olha só que interessante, atualizaram, né? A Toy Biz já utilizava essa articulação de rasgo aqui no abdômen, e a Hasbro, ela atualizou essa articulação, deixando até escondidinho aqui quando você coloca a faixa aqui na nossa figura da Fênix. Então, cara, a articulação não tem o que falar. A Hasbro tá anos-luz à frente, na verdade tá 20 anos à frente dessa figura aqui. Então, novamente, ponto para a Hasbro em articulações das figuras. Quando a gente fala então nas medidas das figuras, nos tamanhos das figuras, aí não tem jeito, na verdade dá um empate técnico aqui, porque ambas as figuras, elas são de 6 polegadas. A gente pode ver que as duas figuras, elas estão ali parelhas, né? Elas são iguais ali, na verdade, na altura delas. Cada uma delas, eu vou usar a nossa trena baxteriana aqui novamente. Então, são figuras que se propõem a ser de 6 polegadas, e ali do pezinho da figura da Hasbro até o topo da sua cabeça, 6 polegadas, e também do pezinho até o topo da cabeça da figura da Toy Biz, 6 polegadas. Empate aqui nas duas, porque as duas estão bem dentro da escala da linha Marvel Legends. E é isso aí, galera. Vamos então para as minhas conclusões finais quanto a esse comparativo entre Hasbro e Toy Biz. Cara, aí não tem jeito. Geralmente aqui a gente passa um pano dizendo que a Toy Biz ainda tem qualidade, que a Head Sculpt, geralmente a ambientação de rosto da Toy Biz era melhor do que a da Hasbro, mas nessa figura aqui e nas atuais figuras lançadas, a Hasbro vem se especializando e vem melhorando muito. Olha essa figura aqui da Hasbro em matéria de escultura, de head sculpt, de pintura, quando comparada a essa figura da Toy Biz. A figura da Toy Biz, ela chega talvez a empatar ali em relação à escultura do rosto, em volume de cabelo, em talvez movimento do cabelo ali, mas mesmo assim, quando a gente compara com a outra head, não chega nem perto, cara. E uma prova disso é isso que eu fiz agora. Eu coloquei a figura da Hasbro na base da Toy Biz e coloquei a figura da Toy Biz na
na base da Hasbro. E a figura da Toy Biz fica legal, mas só porque tá na base da Hasbro, ou seja, a Hasbro fez a figura da Toy Biz ficar melhor. E aqui também o contrário é verdadeiro. A figura da Hasbro deixou a base da Toy Biz muito melhor. Ou seja, nesse comparativo aqui, em minha opinião, a Hasbro ganha de lavada. E aí, galera, o que vocês acham? Vocês também concordam comigo? Discordam? Gostam mais da Toy Biz? Gostam mais da Hasbro? Deixa aí nos comentários a sua opinião, porque é muito importante pra gente, beleza? Ficamos por aqui. Agradeço a quem gostou desse review comparativo. Deixa aqui seus comentários, seu joinha, deixe suas impressões e te vejo no próximo review. Até mais!